Livro Legenda Maior. Vida de São Francisco de Assis. São Boaventura. Capítulo 3. Fundação da Ordem e aprovação da regra. Francisco permaneceu ainda algum tempo na Igreja da Virgem Mãe de Deus, suplicando-lhe em instantes e contínuas preces que se tornasse sua advogada. E pelos méritos da Mãe de Misericórdia, e junto daquela que concebera o Verbo cheio de graça e de verdade, ele também concebeu e deu à luz o Espírito da verdade evangélica. E foi assim que sucedeu. Assistia ele à missa dos apóstolos devotamente. O Evangelho era aquele em que Cristo envia os discípulos a pregar e lhes ensina a forma de vida evangélica. Não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro nem prata, nem dinheiro, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. Ele ouviu e compreendeu e nunca mais esqueceu. Amante como era da pobreza apostólica, rejubilou de alegria e disse logo para consigo: cá está o que eu pretendo. É isto que eu desejo de toda a minha alma. E sem mais delongas, arremessa para longe os calçados, abandona o bastão que levava, despreza a bolsa e dinheiro, e contente com vestir uma pobre túnica, se desfaz do cinto em que pendia a espada. Cinge-se com uma corda áspera e nodosa, repele do coração toda preocupação terrena, e já não pensa em nada mais senão na maneira como haveria de pôr em execução aquela celestial doutrina, para se conformar perfeitamente ao gênero de vida observado pelos apóstolos. Movido assim pelo Espírito de Deus, começou Francisco a desejar vivamente a prática da perfeição evangélica e a convidar os outros a que abraçassem os salutares rigores da penitência. E as palavras que para esse fim lhes dirigia não eram vãs nem ridículas, mas cheias de virtude celeste, e penetravam até o íntimo do coração, suscitando admirável compunção dos ouvintes. Em todas as pregações, anunciava a paz, saudando o povo no início dos sermões com estas palavras: o Senhor vos dê a paz. Porque ele atestou mais tarde, o Senhor mesmo lhe revelou esta forma de saudação. Poderíamos dizer, aplicando a palavra do verso de Isaías: anunciou a paz, pregou a salvação e, por suas oportunas intervenções, reconciliou com a verdadeira paz aqueles que, longe de Cristo, estavam longe da salvação. Dessa forma, muitos começaram a reconhecer a verdade da doutrina que o homem de Deus, com simplicidade, pregava e de sua vida. Alguns sentiram-se impulsionados à penitência pelo seu exemplo e a associar-se a ele, vestindo o mesmo hábito, levando a mesma vida e abandonando suas posses. O primeiro deles foi o venerável Bernardo, que, feito participante da vocação divina, mereceu ser o primogênito do Santo Pai Francisco, primeiro no tempo e primeiro na santidade. Depois de verificar pessoalmente a santidade do servo de Cristo, Bernardo decidiu seguir seu exemplo, abandonando completamente o mundo. Por fim, o procurou para saber como realizar seu propósito. Ao ouvi-lo, o servo de Deus sentiu um grande conforto espiritual, porque havia concebido seu primeiro filho e exclamou: é a Deus que devemos pedir conselho. No dia seguinte de manhã, foram à igreja de São Nicolau e, depois de orar, Francisco, devoto adorador da Santíssima Trindade, por 3 vezes abriu o Evangelho, pedindo a Deus que por 3 vezes confirmasse o propósito de Bernardo. A primeira abertura do livro dos Evangelhos encontraram a passagem que diz: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A segunda: não leves nada para o caminho, nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. A terceira: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Esta é nossa vida e nossa regra, disse Francisco,
e de todos aqueles que quiserem unir-se à nossa companhia. Se quiseres ser perfeito, vai e põe em prática o que acabaste de ouvir. Pouco tempo depois, o mesmo Espírito chamou outros 5 homens, e o número dos irmãos subiu a 6. O terceiro foi nosso Santo Padre Gil, homem realmente cheio de Deus e digno de ser solenemente recordado. Pois tendo chegado às mais sublimes virtudes, ao fim de sua vida, como Francisco havia predito, e embora iletrado e simples, alcançou os mais altos cumes da contemplação. Porque, de fato, ocupado continuamente, por espaço de muito tempo, na contemplação das coisas celestiais, de tal modo era arrebatado até Deus em êxtase, como eu mesmo fui testemunho ocular, que parecia levar entre os homens uma vida mais angélica do que humana. Manifestou Deus, igualmente, por esse tempo, a um certo sacerdote da cidade de Assis, chamado Silvestre, homem de costumes ilibados. Uma visão que não podemos deixar de referir. Julgando as coisas de modo meramente humano, admirava-se Silvestre muito do modo de vida que havia adotado Francisco e seus seguidores. E para não permanecer em seus falsos juízos, visitou a graça do Senhor. Viu então em sonho medonho dragão rondando a cidade de Assis. Sua extrema corpulência parecia ameaçar com um completo extermínio toda aquela comarca. Viu depois sair da boca de Francisco uma cruz preciosíssima de ouro, cuja parte superior chegava até o céu, e os braços pareciam estender-se até os confins da terra. À vista dessa cruz esplendorosa, fugiu aquele horrendo e espantoso dragão. Repetindo-se este sonho pela terceira vez, julgou ser um oráculo divino e referiu a visão com todos os detalhes ao servo de Deus Francisco e a seus companheiros. E abandonando pouco depois o mundo, seguiu com tanta perfeição as pegadas traçadas por Cristo, que sua vida na ordem confirmou o caráter celestial da visão que tivera no mundo. Quando Francisco ouviu esta visão, não se deixou seduzir pelos astutos enganos da vanglória, mas, reconhecendo a bondade de Deus em seus benefícios, animou-se a pelejar com maior coragem contra a perversidade e malícia do inimigo infernal e a pregar por toda parte as glórias da cruz. Estando um dia na solidão, Francisco viu desfilar diante de seus olhos os anos passados e o chorava amargamente. A alegria do Espírito Santo, porém, se derramou sobre ele e lhe garantiu que seus pecados estavam plenamente perdoados. Foi então arrebatado em êxtase e absorvido completamente numa luz maravilhosa, de modo que se iluminaram as profundezas de sua alma e viu o que o futuro lhes reservava, para ele e seus filhos. Voltou a seguir aos irmãos outra vez e lhes disse: Tende coragem, amados filhos, alegrai-vos no Senhor. Não vos entristeçais por serdes um pequeno número, nem por causa de minha simplicidade ou da vossa, pois o Senhor fez-me ver, com toda clareza, que Deus fará de nós uma imensa multidão, e pela graça de sua bênção, nos multiplicará sempre mais. Nesse mesmo período, entrou na religião um outro varão santo, chegando então o número dos filhos benditos do homem de Deus a 7. O bom pai reuniu em torno de si todos os seus filhos e lhes falou longamente do reino de Deus, do desprezo do mundo, da necessidade de renunciar à própria vontade e mortificar o próprio corpo, e lhes revelou sua intenção de enviá-los às 4 partes do mundo. Aquela simplicidade que parecia estéril no seráfico pai havia gerado 7 filhos, mas seu amor ardente desejava gerar a todos os homens para os rigores da penitência. Ide, dizia o bem-aventurado pai a seus filhos, anunciar a paz a todos os homens. Pregai-lhes a penitência para a remissão dos pecados. Sede pacientes na tribulação, solícitos na oração, sofridos na adversidade, ativos e constantes no trabalho, modestos nas palavras, sérios em vossos costumes e agradecidos ao receber benefícios. Sabei que, em recompensa de tudo isso,
vos está prometido um reino que não terá fim. Prostrados humildemente em terra, os filhos, em presença de tão bom Pai, receberam com alegria de espírito o mandamento da santa obediência. E disse a cada um em particular: descarrega sobre o Senhor os teus cuidados, e Ele te sustentará. Era sua frase costumeira ao enviar um irmão às missões. Ele, porém, consciente de sua vocação de modelo e querendo agir antes de falar, tomou um de seus companheiros e se dirigiu a um dos 4 pontos cardeais, deixando para os outros irmãos os 3 outros pontos cardeais, como se quisesse traçar um imenso sinal da cruz. Quando mais tarde quis rever os filhos bem-amados e não sabendo como fazer chegar até eles sua voz, pediu ao Senhor que os reunisse. Ele, que edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. E sucedeu que, sem terem sido convocados por quem quer que fosse, mas por um favor da bondade de Deus, todos, para a grande admiração comum, se encontraram, como Francisco havia desejado. Outros 4 homens de bem vieram se associar a eles, elevando-se agora a 12 o número dos irmãos. Vendo que o número dos irmãos aumentava gradativamente, Francisco escreveu uma regra de vida breve e simples para si e seus companheiros. Seu fundamento inabalável era a observância dos evangelhos, ao que ele acrescentou um número reduzido de outras prescrições que lhe pareciam necessárias para a vida em comum. Estava ansioso em ver aprovado pelo Papa o que escrevera. Pondo toda a sua confiança no Senhor, resolveu apresentar-se com seus companheiros diante da Sé Apostólica. Deus olhou propício para o seu desejo e confortou os irmãos que estavam apavorados de se verem tão simples e inexperientes, mostrando a Francisco a seguinte visão. Parecia-lhe estar percorrendo um caminho, à beira do qual erguia-se uma árvore que ele dobrou com facilidade até a terra. Homem cheio de Deus que era, compreendeu imediatamente que a visão era uma profecia do modo como o Papa haveria de aprovar seus planos e ficou extremamente alegre. Falou aos irmãos e encorajou-os. Em seguida, pôs-se a caminho com eles. Tendo chegado à Cúria Romana, foi apresentado ao Sumo Pontífice, a quem expôs o seu propósito e pediu-lhe humilde e instantemente se dignasse aprovar a mencionada regra de vida. Era vigário de Cristo o senhor Papa Inocêncio III. Inteligente e perspicaz, não tardou a descobrir a pureza de intenção deste homem simples, o fervor do seu empenho santo, a constância do seu propósito, e mostrou-se disposto a conceder a aprovação solicitada. No entanto, achou mais prudente adiar o despacho, porque alguns cardeais eram de opinião que o tal programa de vida, além de um tanto ou quanto insólito, era duro demais para as forças humanas. Aconteceu, porém, que entre os cardeais presentes estava um muito venerável, que apreciava imensamente toda e qualquer manifestação de santidade e ajudava todos os pobres de Cristo. Era o senhor Dom João de São Paulo, bispo de Sabina. Inflamado pelo Espírito Divino, tomou a palavra e disse ao Sumo Pontífice e a seus irmãos: este pobrezinho só vem pedir que lhe confirmem uma forma de vida evangélica. Se rejeitamos o seu pedido, sob pretexto de ser inédito ou difícil de cumprir, podemos ir contra o Evangelho de Cristo. Afirmar que em praticar a perfeição evangélica há qualquer coisa de inédito, ou de extravagante, ou de impossível, é blasfemar contra Cristo, autor do Evangelho. Então o sucessor de Pedro voltou-se para o pobre de Cristo e lhe disse: vai, meu filho, pedir a Cristo que, por teu intermédio, me mostre a sua vontade. Quando eu a reconhecer, anuirei aos teus piedosos desejos. O servo de Deus entregou-se imediatamente à oração fervorosa e, com suas humildes súplicas, obteve do Senhor que lhe revelasse o que deveria falar ao pontífice e que este sentisse em seu íntimo os efeitos da inspiração divina. Como Deus lhe havia sugerido,
contou ao pontífice a parábola de um rei muito rico, que feliz desposara uma bela senhora pobre, e dela tivera vários filhos, com a mesma fisionomia do rei, pai deles, e que por isso foram educados em seu palácio. E acrescentou à guisa de explicação: não há nada a temer que morram de fome os filhos e herdeiros do Rei dos Céus, os quais, nascidos por virtude do Espírito Santo, à imagem de Cristo Rei, de uma mãe pobre, serão gerados pelo espírito da pobreza, numa religião sumamente pobre. Pois se o Rei dos Céus promete a seus seguidores a posse de um reino eterno, quanto mais seguros podemos estar de que lhes dará também todas aquelas coisas que comumente não nega nem aos bons nem aos maus. O vigário de Cristo ouvira com muito interesse a parábola e sua explicação. Estava maravilhado e já não duvidava de que Cristo havia falado pela boca deste homem. Tivera, aliás, pouco tempo antes uma visão em que o Espírito de Deus lhe mostrara a missão a que Francisco estava destinado. De fato, vira em sonho a Basílica do Latrão, prestes a ruir, e um homem pobrezinho, pequeno e de aspecto desprezível, a sustinha com os ombros para não cair. E concluiu o pontífice: este é, na verdade, aquele que, com seu exemplo e doutrina, há de sustentar a Santa Igreja de Deus. Por essa razão, anuiu benignamente ao pedido do santo, e daí em diante o teve sempre em grande estima. Concedeu-lhe, pois, o que pedia, prometendo-lhe conceder muito mais para o futuro. Aprovou também a regra e deu-lhe a missão de ir por todo o mundo pregar a penitência. Mandou igualmente impor tonsuras em todos os leigos, companheiros de Francisco, para lhes permitir pregar a palavra de Deus sem empecilhos. Capítulo 4. Progresso da ordem e confirmação da regra. Com a graça de Deus e a aprovação do Papa, Francisco sentia-se agora confiante e outra vez tomou o caminho pelo vale de Spoleto, onde resolveu pregar o Evangelho de Cristo e viver de acordo com ele. E confabulando pelo caminho com seus companheiros, discutiam a maneira como observar com toda sinceridade a regra que haviam recebido e como viveriam diante de Deus em santidade e justiça. Discutiam igualmente como se aperfeiçoariam e dariam aos outros o bom exemplo. Já se fazia tarde e eles ainda prosseguiam o colóquio. Estavam cansados pelo esforço contínuo do caminho e começaram a ficar com fome. Mas o lugar era deserto e não havia possibilidade de procurar que comer. Sobreveio então em seu auxílio a providência de Deus. Como por encanto, apareceu um homem com um pão, deu aos pobres de Cristo e desapareceu imediatamente, sem que ninguém conseguisse descobrir de onde viera nem para onde fora. Os irmãos reconheceram então que a companhia do homem de Deus era para eles uma garantia da ajuda de Deus e se sentiram saciados mais pelo dom da generosidade divina do que pelo alimento material recebido. Ainda muito comovidos, decidiram firmemente e assumiram o compromisso irrevogável de jamais serem fiéis ao voto de pobreza, quaisquer que fossem sua escassez e trabalhos. Chegaram finalmente ao vale de Spoleto, animados dessas boas disposições. Começaram a discutir se haveriam de viver entre o povo ou procurar a solidão. Francisco, que era um verdadeiro servo de Deus, recusou confiar apenas em sua própria opinião ou nas sugestões de seus companheiros, mas quis saber a vontade de Deus, perseverando na oração. Depois, iluminado por uma revelação divina, sentiu que era enviado por Deus para conquistar para Cristo as almas que o demônio estavam tentando roubar. Por isso resolveu viver para a utilidade de todos e não apenas para si só, sentindo nisso o exemplo daquele que se dignou morrer pela salvação de todos os homens. Recolheu-se, pois, o homem de Deus com os companheiros num tugúrio abandonado nos subúrbios de Assis, Rivo Torto.
Viviam aí trabalhando muito e passando penúria, de acordo com a altíssima pobreza, comprazendo-se em alimentar-se mais com o pão das lágrimas do que com a abundância e as delícias terrenas. Entregavam-se ali a santos e piedosos exercícios. Sua oração devota e quase nunca interrompida era mais mental do que vocal, pois não dispunham de livros litúrgicos pelos quais pudessem recitar as horas canônicas do ofício divino. Mas, na falta desses, revolviam dia e noite o livro da Cruz de Cristo, que sempre tinham à vista, incitados pelo exemplo e pela palavra do amantíssimo Pai, que frequentemente lhes pregava com inefável doçura as glórias da Cruz de Cristo. E como os irmãos lhe pedissem com insistência que lhes ensinasse a orar, disse-lhes: quando quiserdes orar, dizei: Pai nosso. E nós vos adoramos, ó Cristo, em todas as igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ensinou-lhes também a louvar a Deus em todas as suas criaturas, a venerar com especial respeito aos sacerdotes e a crer firmemente e confessar com simplicidade os dogmas da fé, conforme crê e ensina a Santa Igreja Romana. Seguiam fielmente os discípulos a doutrina de seu Santo Mestre, e todas as vezes que divisavam ao longe alguma igreja ou cruz, prostravam-se humildemente e as adoravam na forma que haviam aprendido. Durante o tempo em que os irmãos moravam neste lugar, foi o santo à cidade de Assis num sábado, para no domingo fazer o sermão costumeiro na catedral. Enquanto passava a noite em oração, conforme seu hábito, numa choupana situada no Jardim dos Cônegos, longe de seus filhos, eis que por volta da meia-noite, alguns irmãos dormiam, outros ainda oravam, um carro de fogo de maravilhoso esplendor, acimado por um globo resplandecente, semelhante ao sol, que iluminava a noite, entrou pela porta da cabana e fez 3 voltas. Os que vigiavam ficaram estupefatos, e os que dormiam acordaram apavorados. Seus corações se iluminaram mais que seus corpos, embora essa luz admirável pudessem ler às claras a consciência de cada um. Eram capazes de penetrar os sentimentos uns dos outros, e acreditavam unanimemente que era o Pai, que, embora ausente de corpo, se encontrava presente em espírito, aparecendo-lhes sobre essa imagem, fulgurante e abrasado de amor. Também tinham plena certeza de que o Senhor lhes queria mostrar que esse carro de fogo resplandecente que eles seguiam, como verdadeiros israelitas, o novo Elias estabelecido por Deus para ser o carro e o condutor dos homens do Espírito. Devemos crer que Deus, pela oração de Francisco, abriu os olhos desses homens simples para que contemplassem suas grandezas, como outrora havia aberto os olhos do servo de Eliseu, para que visse ao seu redor um monte cheio de cavalos e de carros de fogo. Ao voltar o santo homem para junto de seus irmãos, penetrou os segredos de suas consciências, reanimou-lhes a coragem, falando-lhes da visão extraordinária que haviam tido, e lhes fez numerosas predições com relação aos progressos da ordem. Ao ouvir expor assim tantas coisas fora do alcance de uma inteligência humana, compreenderam os irmãos claramente que o Espírito do Senhor estava sobre seu servo Francisco, com tal plenitude que para eles a escolha mais acertada era seguir sua vida e doutrina. Depois desses acontecimentos, Francisco, pastor da pequena Grey, inspirado pela graça divina, conduziu os seus 12 irmãos a Santa Maria da Porciúncula, pois desejava que a ordem dos irmãos menores crescesse e se desenvolvesse sob a proteção da Mãe de Deus, naquele lugar em que, pelos méritos dela, havia dado os primeiros passos. Como arauto do Evangelho, percorria cidades e vilas, anunciando o reino de Deus, não com palavras doutas de humana sabedoria, mas com a doutrina do Espírito Santo. Parecia um homem do outro mundo, conservando a alma e o semblante, continuamente voltados para o alto e procurando erguer da terra todos os corações. Desde então,
A vinda do Senhor começou a produzir renovos perfumados, flores de suavidade, de honra e de santidade, e a dar frutos abundantes. Muitos, inflamados pelo ardor de sua pregação, impunham-se a nova regra de penitência, de acordo com a fórmula aperfeiçoada pelo homem de Deus, que decidiu chamar esse gênero de vida Ordem dos Irmãos da Penitência. E não havendo outro caminho possível para todos os que buscam o céu, a não ser o caminho da penitência, admitem-se nela os clérigos e os leigos, os solteiros e os casados. Os inúmeros milagres realizados por alguns deles provam bem qual o mérito que tiveram aos olhos de Deus. Houve também donzelas que optaram pela castidade perpétua, entre as quais Clara, Virgem amantíssima de Deus, primeiro rebento do jardim, perfumada como branca flor primaveril, esplêndida como estrela fulgurante. Agora glorificada nos céus e venerada em terra, ela que foi em Cristo a filha de nosso pai São Francisco, o pobrezinho, e a mãe das senhoras pobres. Também houve um grande número de homens que, movidos não só por devoção, mas também inflamados do desejo da perfeição de Cristo, abandonavam toda a vaidade mundana e seguiam a Francisco. Crescendo e se multiplicando dia após dia, espalharam-se em pouco tempo até aos confins da terra. Realmente a santa pobreza, único viático que levavam consigo em suas viagens, os tornava prontos para toda obediência, fortes para enfrentar as fadigas e sempre dispostos a partir em missão. Nada possuíam deste mundo e a nada se apegavam. Nada, pois, temiam perder. Estavam livres dos cuidados, sem ansiedade que os perturbassem ou lhes causassem preocupações e os distraíssem. Seus corações viviam na paz, olhavam o futuro dia após dia, sem se preocuparem com abrigo para a noite. Em diversas partes do mundo, sucedia-lhes ser cobertos de injúrias como pessoas desprezíveis e desconhecidas, mas o amor do Evangelho os tornara tão pacientes que eles mesmos procuravam os lugares em que sabiam que seriam perseguidos e evitavam aqueles em que a santidade deles era conhecida e haviam encontrado honra e simpatia. A pobreza que suportavam eram para eles como riqueza e abundância. E segundo a palavra do profeta, tinham prazer não nas coisas grandes, mas nas pequenas. Certa vez, alguns irmãos chegados às terras dos pagãos encontraram um sarraceno que, movido de compaixão, lhes ofereceu o dinheiro necessário para comprarem o que comer. Mas eles recusaram a aceitar o dinheiro. Ficou admirado porque via que nada tinham. Percebeu então que era por amor a Deus que eles se haviam feito mendigos e recusavam dinheiro. Sentiu-se tão atraído por eles que se ofereceu para dar-lhes o suprimento necessário enquanto lhe restasse alguma fortuna. Preciosa e inestimável pobreza, poder admirável que soube converter em tão grande ternura e compaixão um coração bárbaro e feroz. Por conseguinte, é um crime monstruoso e detestável que um cristão pisoteie e despreze essa pérola preciosa que teve em tão grande estima um infeliz sarraceno. Nesse tempo, um religioso da ordem dos Crúzios, chamado Morico, encontrava-se numa hospedaria próxima à cidade de Assis, vítima de enfermidade tão grave e prolongada que os médicos esperavam para muito breve a sua morte. Vendo-se nesse estado, enviou o enfermeiro uma pessoa em que seu nome pedisse com instância a Francisco, que dignasse rogar por ele ao Senhor. Ouviu o santo afavelmente essa súplica e, recolhendo umas migalhas de pão, amassou-as com um pouco de azeite tomado da lâmpada que ardia diante do altar da Santíssima Virgem, formou com essa massa um preparado inteiramente novo e o enviou ao doente através de seus religiosos, dizendo-lhes ao mesmo tempo: levai este remédio ao nosso irmão Morico. Graças ao poder de Cristo, ele não só lhe vai restituir a saúde, como ainda vai fazer dele um valente soldado que se virá a alistar para sempre no nosso exército.
Mal o enfermo provou aquele antídoto, feito sob inspiração divina, levantou-se completamente curado. Sentindo-se tão revigorado por Deus na alma e no corpo, que, tendo ingressado na ordem franciscana, nela perseverou por muitos anos, levando uma vida de muita penitência. Suas vestes eram apenas uma túnica pobre e consumida pelo uso, sob a qual levou por muito tempo um áspero cilício colado à carne. Comia apenas alimentos crus, ervas, legumes e frutas. Não se sabe que tenha provado algum dia pão e vinho. Apesar disso, sempre viveu são e robusto e sem vício de espécie alguma. Cresciam cada dia mais em mérito os pobrezinhos de Cristo, e a fama de que gozavam se espalhava como um perfume, atraindo de todos os pontos da terra homens que queriam conhecer nosso bem-aventurado Pai. E até mesmo o poeta mundano, outrora coroado pelo imperador e apelidado posteriormente Rei dos Versos, desejou conhecer esse homem de Deus, de cujo desprezo pelo mundo todos falavam. Encontrou-o por acaso pregando no mosteiro de São Severino, e ali a mão do Senhor pousou sobre ele. Viu Francisco, pregador da cruz de Cristo, atravessado por duas espadas brilhantes e postas em forma de cruz. Uma delas descia da cabeça aos pés, e a outra se dirigia, penetrando pelo peito, desde a extremidade de uma mão até a outra. O poeta não conhecia Francisco pessoalmente, mas percebeu que a pessoa que lhe aparecia naquele milagre não poderia ser outra. Ficou estupefato ante aquela visão que Deus lhe mostrava e imediatamente resolveu encetar uma vida mais santa. A palavra do santo levou-o à compunção, como se uma espada espiritual saindo de sua boca o tivesse transpassado. Por isso, desprezando todas as pompas e vaidades do mundo, uniu-se a Francisco e abraçou resolutamente seu gênero de vida, professando a regra da ordem. E como seráfico pai, muito se alegrou ao vê-lo convertido das iniquidades do mundo à tranquila paz de que gozam os verdadeiros discípulos de Cristo. Quis que na ordem fosse conhecido com o nome de Frei Pacífico. Muito santo se tornou pacífico mais tarde, e antes de ir à França, em que foi o primeiro-ministro provincial, foi agraciado por Deus com uma visão. Um grande tal apareceu várias vezes na testa de Francisco, iluminando e adornando maravilhosamente a sua face, com singular variedade de cores. E, na verdade, o santo nutria grande veneração e afeto pelo sinal tal. E mesmo o recomendava muitas vezes por palavras e o escrevia de próprio punho sobre as cartas que enviava, como se sua missão consistisse conforme a palavra do profeta. Com tal marca a fronte dos homens que gemem e que se doem. Convertido sinceramente a Cristo. Com o passar dos anos e crescendo o número dos irmãos, o solícito pastor começou a reuni-los no local chamado Santa Maria da Porciúncula para o capítulo geral, a fim de repartir entre eles por sorte a terra ou propriedade de sua pobreza e dar a cada qual a porção que a obediência determinasse. Mais de 5.000 irmãos aí se reuniram, e faltava tudo neste lugar. Mas Deus, em sua bondade, veio-lhes em socorro, concedendo-lhes o suficiente para as forças do corpo e a alegria do espírito. Aos capítulos provinciais, Francisco não podia assistir pessoalmente, mas a sua presença era marcada por diretivas solícitas, orações contínuas e com sua bênção eficaz. E às vezes mesmo, por virtude do poder de Deus, ele aparecia visivelmente. Um dia, por exemplo, quando o glorioso confessor de Cristo, Antônio, estava pregando aos irmãos no capítulo de Arles, acerca do título da cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, certo religioso de virtude comprovada, de nome Monaldo, movido por instinto interior e divino, dirigiu os olhos para a porta da sala onde se celebrava o capítulo e, cheio de admiração, viu ali, com os olhos corporais, o seráfico Pai, que, elevado no ar e de mãos estendidas em forma de cruz,
abençoava seus religiosos. Todos experimentaram naquela ocasião tanta e tão extraordinária consolação de espírito que em seu interior não lhes foi possível duvidar da real presença do seráfico Pai, confirmando-se depois nesta crença, não só pelos sinais evidentes que haviam observado, como também pelo testemunho que verbalmente lhes deu o próprio santo. Devemos admitir que a mesma força onipotente de Deus, que permitiu outrora ao santo bispo Ambrósio assistir aos funerais do glorioso Martinho, para que venerasse com piedoso afeto aquele santo pontífice, essa mesma providência quis igualmente que seu servo Francisco estivesse presente à pregação de Santo Antônio, grande arauto do Evangelho, para que aprovasse a verdade daquela doutrina, sobretudo no que se refere à cruz de Cristo, cujo ministro e embaixador fora constituído. Quando a ordem se expandiu, Francisco julgou ter chegado o momento de obter a confirmação, em caráter definitivo pelo Papa Honório, sucessor de Inocêncio, da forma de vida aprovada por este último. Deus, então, para instruí-lo, fez a seguinte revelação. Parecia-lhe ter ajuntado do chão minúsculas migalhas de pão, e ele devia distribuí-las a seus irmãos esfomeados, que se comprimiam em grande número à sua volta. Como hesitasse em distribuir tão pequenas migalhas, que lhe poderiam ter escapado das mãos, disse-lhe uma voz do céu: Francisco, com todas essas migalhas faze uma hóstia, e poderá dar de comer a todos os que o desejarem. Ele assim fez, mas todos aqueles que a recebiam sem devoção, ou a tratavam sem consideração, apareciam claramente marcados de uma lepra que os consumia. De manhã, contou o santo tudo isso a seus companheiros, triste por não saber penetrar o mistério. Mas no dia seguinte à noite, enquanto privando-se do sono, ele continuava a orar, ouviu a mesma voz dizer do alto do céu: Francisco, as migalhas que viste na última noite são as palavras do Evangelho. A hóstia representa a regra e a lepra, o pecado. Querendo, pois, reduzir a uma forma mais sucinta, conforme o sentido da visão anterior, a regra escrita antes com abundância de palavras tomadas do Evangelho, movido por inspiração divina, subiu com 2 companheiros ao cume de um monte, e aí, havendo-se entregado duramente vários dias a um jejum rigoroso e a pão e água, fez escrever uma nova regra conforme o Espírito Santo lhe ia ditando. Mas aconteceu que, ao descer do monte, Francisco entregou aquela regra a seu vigário, com encargo de aguardar. Como este, depois de alguns dias, afirmasse que a havia perdido por descuido, o santo voltou novamente à solidão do monte e a escreveu pela segunda vez de modo inteiramente igual à primeira, como se o próprio Deus a houvesse ditado palavra por palavra. Depois disso, conseguiu logo, como desejava, que o mencionado Papa Honório III lhe confirmasse solenemente a regra no 8º ano de seu pontificado. Exortando mais tarde fervorosamente a seus filhos a fiel observância da referida regra, garantia-lhes que ele nada havia colocado nela que fosse de sua reflexão pessoal. Antes, tudo o que continha, escrevera conforme o próprio Senhor lhe havia revelado. E para que assim constasse com mais certeza para o testemunho divino, passados alguns dias, foram impressas em seu corpo pelos dedos de Deus vivo as chagas de Cristo, como se fossem elas uma bula do sumo pontífice Cristo Jesus, em confirmação absoluta da regra e recomendação eficaz de seu autor, como se dirá depois ao descrevermos mais amplamente as virtudes do santo.